1 Timóteo, capítulo de número 4, a palavra de Deus nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria concupiscência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vai em 2 Timóteo, por gentileza, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 9. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Amém? Nós estamos já há 2 quartas-feiras refletindo sobre esse texto, onde nós extraímos algumas informações. A primeira quarta-feira nós falamos um pouco sobre a anomalia que existe hoje no cristianismo, onde temos uma certeza que Deus é uma coisa, mas que essa coisa que Deus é para nós não muda quem somos, trazendo uma ineficácia para aquilo que se chama cristianismo. E falamos que o diabo tem usado de algumas ferramentas, com base no que Paulo está falando, para distrair e tirar, não do mundo. No mundo não tem fé, irmãos, tirar de dentro da igreja. Se você está aqui e você não está conseguindo obedecer, é o primeiro princípio de falta de fé. Essa fé que eu vou conquistar, isso até quem está lá fora tem. Toda religião, a pessoa trabalha para quê? Estuda para quê? É uma fé de esperança de melhorar de vida. Eu não estou falando dessa fé. Se você está aqui dentro e não obedece mais à palavra, sua fé já está indo por um lugar que ela não é útil. Porque a fé que não santifica, ela não é uma fé bíblica. E nós falamos um pouco sobre o que o diabo tem feito. Primeira coisa, o falso evangelho. É o evangelho de eu te amo, você é maravilhoso, você é lindinho, fofinho. E Deus entende tudo. Isso não é que Deus não entende, mas existe um período de tempo que, se você está aqui dentro e não mudou ainda, a tendência que você não vai mudar mais é muito grande. Porque você já ouviu o evangelho e, a partir do momento que você ouve e ignora, hoje nós falaremos um pouco sobre isso, você vai ver que você vai ser entregue ao seu próprio desejo. Então, por isso que tem muita gente que vem aqui, desde o começo, vamos chamar assim, desde o começo frequenta igreja, 30 anos. Mas por que ele não muda, pastor? Nós iremos falar sobre isso também hoje. Então nós falamos do falso evangelho, que traz para você uma mensagem que não é bíblica. Mesmo usando a Bíblia, eles falam de coisa que a Bíblia não está falando. Nós também falamos sobre a aparência na semana passada, que nós, até mesmo como assembleianos, somos, pela história, uma das igrejas que deu muito mais valor à aparência do que à santificação. Tanto que, se você procura nas Assembleias de Deus hoje, algumas questões ainda de aparência são cobradas, seja de barba, de cabelo, de roupa, sendo que não é que é errado ter uma aparência cristã, mas isso não deve ser o primeiro ponto a ser tratado. O primeiro ponto a ser tratado é o seu coração, o seu caráter, sua vida.
depois a sua aparência, porque todo mundo que aceita Jesus sabe se está com aparência de cristão ou não. E até nós falamos que cristão, quando se converte, não pergunta porque não pode se parecer com o mundo. Ele quer não se parecer mais com o mundo. Então ele não está preocupado, por que não posso? Ele quer não fazer mais nada do que fazer. Eu vou dar um testemunho pessoal. Quando eu saí do mundo, eu entendi uma coisa. Se tudo que eu fazia no mundo, agora que eu aceitei Jesus, eu não posso fazer. Então eu nunca quis fazer tatuagem, nunca quis pôr brinco, nunca quis essas coisas que para mim não são coisas que um cristão procura. O cristão procura ser santo e um modelo de Cristo. O cristão mesmo. Aí a pessoa tem uma corrente que diz, não, mas os desejos. A Bíblia já diz, se você quer se parecer com Cristo, o seu desejo, ele fica de lado. Aí hoje você vê dentro das igrejas, as roupas de muita gente, o estilo de muita gente, não é de cristão. Não é a pessoa que está preocupada em vir para o culto. Está preocupada em ter uma aparência que quando alguém olhar, irmãos, lá no final é o quê? Se a gente vai na internet, você acha uma mulher de biquíni, olhando para a praia, postando a foto com o seu corpo nu, escrito o quê? Que Deus criou o paraíso, os céus. Ela não quer que ninguém leia o versículo. Ela quer que as pessoas vejam o corpo dela. Uma pessoa me falou essa semana, porque nós estamos tratando algumas situações que acontecem. Pastor, mas por que aqui toda mulher que emagrece se separa, toda mulher que põe o seio se separa? Porque estão querendo um homem. Tanto que ele falou, minha esposa vai ficar sem nada, eu não vou deixar ela fazer nada. Porque se ela fazer... Vocês riem? Mas por quê, irmãos? Porque nós vivemos no mundo da aparência, não é isso? Ela é importante para algumas coisas? É. Você que trabalha, por exemplo, alguém que trabalha, não adianta, tenha com os irmãos, trabalhe em escritório. Se você não chegar bem vestido, uma porta já se fecha. Esse é o mundo. Só que isso dentro da igreja também funciona. Se você chegar aqui mal vestido, e aí o que a Bíblia ensina? Se quando chegar alguém bem vestido, você manda ele sentar na frente, e alguém mal vestido, você manda ele para trás, vocês estão tudo errado. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. O ambiente da igreja deveria ser outro. Só que como tem essa mistura do falso evangelho, nós às vezes estamos confundindo o que é aparência e o que é caráter. E nós falamos sobre isso na semana passada. E hoje nós vamos tratar sobre o que ele fala no capítulo de número 4, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, onde eu quero ler novamente com os irmãos esses versículos. 1 Timóteo, capítulo 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Existe uma questão que aqui é preciso ler. Paulo está escrevendo um texto, ele começa, nós estamos lendo uma parte, não é isso? Mas é preciso entender o todo. Tanto que se você voltar no capítulo 1, por favor, capítulo 1, versículo 18 e 19, ali diz que tendo cauterizado a própria consciência. Diz Paulo para Timóteo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ele vai dizer a Timóteo o seguinte, guarda boa consciência. E o que é consciência? Eu não sei a sua consciência. Tem pessoas que mentem e dizem, eu estou com a consciência tranquila, mesmo fazendo tudo errado. Tem gente que faz tudo errado e fala, eu deito e eu durmo tranquilo. Mas quem vive com Cristo deveria se preocupar com a consciência. Porque a cauterização, ela vai vir depois que você ignorar a consciência. A cauterização, todo mundo sabe o que é. É um processo que queima. Depois de queimar, você não sente mais. Está cauterizado. E Paulo vai dizer que esse processo de falso evangelho, engano pela aparência, ele vai ser introduzido na igreja. Pode voltar a 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2, por favor. Ele vai ser introduzido na igreja pela hipocrisia de homens que falam mentira. Ninguém, é muito difícil, mas todo mundo quando está mentindo, sabe ou não sabe?
Então nós estamos falando de alguém mentindo conscientemente. Nós estamos alguém falando o seguinte: está tudo certo, sabendo que está tudo errado. Alguém dizendo mentira consciente, é porque você já vai entrar no processo. Então o que ele diz? Se você não tiver boa consciência, você vai fazer como alguns fizeram. O que fizeram? Naufragaram. O que é isso, naufrágio? Cai do barco, afunda. Afundaram na fé. O que é isso? Perderam a esperança. Estavam dentro da igreja? Estavam, mas não mantiveram uma boa consciência, que aí não tem nada a ver com vocês, tem tudo a ver comigo. Eu preciso me preocupar com a minha consciência. Tem até uma frase de Lutero que ele diz: eu não gosto de contra a consciência, porque quando eu vou dormir ela se deita comigo. E tem gente que está morrendo por quê? Porque está fingindo aqui no meio dos crentes, está fingindo. Mas quando deita na cama, vem aquela consciência e fala: e aí, santinho? Ou vem a consciência ao contrário: e aí, seu pecador? Porque existe um desvio do entendimento concreto do que é evangelho. Deus não fica acusando você. Se você está se sentindo acusado aqui nessa noite, é o diabo. Quem ouve pregação e se sente acusado, você está ouvindo o diabo falar com você. Porque a palavra de Deus, ela não é para acusar, ela é para dizer o seguinte: tem um caminho certo e a decisão é sua de escolher o caminho certo ou não. Mas o diabo vai trabalhando e vai fazendo a gente ter o quê? Uma consciência cauterizada. Primeiro cauteriza a consciência, aí você já acha que não tem problema. Você já começa a achar que o pecado está tudo bem. Eu menti, mas o que tem? Todo mundo mente. Quem não mente? E aí tem aqueles que falam: só quem me julga é Deus. Tem isso, né? Só Deus pode me julgar. Mentira, está escrito na Bíblia que eu e você devemos julgar uns aos outros. Só que nós temos que julgar segundo a reta justiça. Você não pode julgar alguém pelo que você pensa. Espera, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? E nós temos vivido um tempo que o que a Bíblia diz não é mais interessante. E você pode fazer, irmãos, eu vivo isso aqui 24 horas, não é isso? Os irmãos não sabem, mas eu durmo na hora da manhã, acordo 5h40 todo dia, 5h30, esse horário, e é o dia inteiro tentando ajudar alguém a voltar para o verdadeiro evangelho. Pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que foram roubadas por igreja, estão desviadas. E é engraçado, irmão, você pensa comigo, olha como é engraçado. A pessoa dizimou numa igreja, o pastor roubou. Ela diz o quê? Nunca mais eu dizimo. Aí ela vem para uma que o pastor nunca roubou. Aí ela carrega o trauma e fala: não, mas eu não vou dizimar porque o pastor lá roubou. Tá bom. As coisas ruins, elas ficam com a gente, as boas não faz efeito. Você fica um ano evangelizando uma pessoa e discipulando, ele não muda. Vê um infeliz da rua, oferece uma droga para ele, em 30 segundos ele aceita, se vicia, se desvia, e você fala: meu Deus do céu. Por quê? Porque tem uma mente sendo trabalhada para ficar cauterizada. É quando bate, irmãos, e não adianta. Você pode fazer o que quiser. Se você estiver aqui nessa noite com a mente cauterizada, isso daqui não mexe em você. Pelo contrário, incomoda. Porque aí você fala: por que eu estou ouvindo isso? Para que eu estou ouvindo isso? E Timóteo está falando, Paulo está falando para Timóteo dessa insensibilidade, irmãos. E eu quero que você ore a Deus, porque temos que parar de dizer: eu não tenho nada a ver se não tem ninguém lendo Bíblia. Eu tenho que ler Bíblia. Eu não tenho nada a ver que não tem ninguém orando. Eu preciso orar. Eu não tenho nada a ver que não tem ninguém mais sendo verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Mas eu desanimou por quê? Porque o irmão... Cadê a Edith? Vai apertar. Cadê a Edith? Edith não veio hoje. Vai apertar. Não é isso? Vai estreitar, não é apertar não, é estreitar. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, versículo 19, por favor. Faça uma reflexão se você está sendo conivente com o pecado de tal forma que você tem uma cauterização. Olha o que Paulo vai escrever. Os quais, havendo perdido... Agora vamos lá, eu gosto de ler e pensar. Perdido, quem perdeu é porque antes tinha. Ok? Foi pregado aqui domingo, né? Guarda o que tens para que ninguém roube. As irmãs falaram isso aqui. Para que ninguém roube, né? Guarda, toma cuidado. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram, olha só, à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. É pessoas que estão na igreja, mas estão se entregando ao pecado de tal forma, quem quer comer... Aí você fala: mas como pode essa pessoa estar fazendo isso? Ela não vai na igreja? Ela vai,
mas ela já perdeu todo o sentimento. Ela está cauterizada, ela está aqui dentro, mas ela não ouve mais nada. Ela acostumou a vir aqui, ela entra e sai, mas a palavra não faz mais efeito. Está com a mente cauterizada. Como está a sua mente hoje? Percebe que vai perder? E aí com avidez, irmãos, você fala assim, meu Deus, porque aí você começa. Eu vou usar a frase de um irmão que tinha aqui, ele foi embora, se chamava Glaucio. Quem não conheceu o Glaucio? Ele tinha várias frases, né? É muito pior, pega aí ou nem, ele falava um monte de coisa. E tem uma das frases que ele falava, que quando ele está falando no sentido assim, com avidez cometerem toda impureza, que o Glaucio falava uma frase que eu sempre me lembro quando temos que fazer atenção. Nós precisamos fazer atenção. Crentes que estão aqui dentro, mas lá fora eles giram na alta. De um pecado, gira na alta. Pessoas que lá fora, você sabe que você não é conhecido como crente. Pessoas que lá fora perguntam, por que você vai numa igreja? O que ensina naquela igreja? E eu não ligo muito. Esses dias uma pessoa me falou assim, pastor, mas o senhor não se preocupa? Falei, por quê? Essa pessoa está aí na sua igreja, no outro dia está fazendo isso. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Vai defamar a igreja. Eu falei, não, defama ele. Defama, porque os outros perguntam, o pastor lá não ensina, não? Eu falei, meu irmão, que a igreja é pior que a de Corinto? Quem era o pastor de Corinto? Paulo. E lá tinha menino saindo com a mulher do pai. Então, eu não me preocupo com isso, irmãos. O meu reflexo não é as pessoas que frequentam a igreja, que eu sou pastor. O meu reflexo é Cristo. Se eu estiver indo para os mesmos lugares, aí você pode sair dessa igreja. Se eu estiver indo para o lugar que você vai errado, você me... Né? Faça o seguinte, se eu fosse como você frequentaria essa igreja? Se eu falasse com os outros que você fala dos outros, se eu fosse como você na conversa, no hábito, no sentimento, no pensamento, você frequentaria essa igreja? Pense nisso. Porque Cristo, Ele não olha para cá e vê pastor, ovelha, não. Certo que eu tenho minha responsabilidade. Quanto mais dado, muito mais é cobrado. Mas Ele está olhando para todos nós, dizendo que nós somos cristãos. E nós estamos aqui aprendendo como o diabo tem trabalhado para tirar eu e você, não da igreja, mas da fé. A fé que obedece. A fé que tem prazer em dizer, não, eu vou para a igreja. A fé que quando alguém chega em casa, bem perto da hora do almoço, fala, chegou errado, hein? Mas por quê? Chegou errado, eu tenho um culto. Mas como você tem culto, cara? Vamos lá. Não, mas eu não fui no domingo passado porque eu trabalhei. É mesmo. Aí o que a gente faz? Aí tem irmãos que ficam um mês sem vir na igreja. Um mês. E fala para mim, um mês sem comer comida. Você fica bem? Não fica, irmãos. E quem está no Brasil assistindo não entende. Aqui os demônios aqui é meio de primeiro mundo, não é? Os demônios aqui é meio power. Ou não é? É, irmãos. Os demônios aqui eles são meio power. Não é que nem no Brasil, não. Os demônios aqui, ele pega você, sem querer, ele pega. Porque eles são mais atrevidos. Você vai ver pessoas dizendo que sabe que está errado e não consegue sair do erro. Porque o diabo ele vai trabalhando de tal forma que vai trazendo para nós essa cauterização. Aí ele diz que pessoas perderam todo o sentimento. Aí agora como eles estão? Dentro da igreja estão? Mas eles estão cometendo com avidez tudo que é impuro. Quer ver alguém falando mal de alguém, ele chega e fala. Vê alguém desejando mal de alguém, ele vem e fala. Vê uma coisa errada, em vez de orar e ficar quieto, ele espalha. Irmãos, ore ao Senhor. Faça uma avaliação aqui dentro, ó. Como eu estou ouvindo palavra? O que você tem aprendido nesses cultos? O que a gente faz no culto? Quais palavras mudam o meu comportamento, a minha vida? Eu sou um cristão, eu amo o Senhor, eu amo, mas por favor, faça uma avaliação. Aí tem um texto bíblico que diz, Hebreus capítulo 3, abre aí sua Bíblia comigo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então você pode dizer amém, tá bom? Que aí eu acho que vocês estão entendendo e eu vou mais animando aí, vai animando o pastor. Hebreus capítulo 3, vamos ler do versículo 12 ao 13? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos partes. Isso aqui eu gosto de ler, vou ler mais devagar, porque esse versículo. Eu sou crente, é crente? Então peraí. Nos tornamos participantes de Cristo.
Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não tenha um coração mau e infiel para se afastar de Deus. Por quê? Pelo engano do pecado. Alguns estão endurecidos pelo engano do pecado. Irmãos, e o pecado, ele engana bonito, irmãos. Eles enganaram Eva e Adão no paraíso, não tinha nem não tinha nem trabalho, nem boleta, não tinha nada dessa pressão. Não tinha escola, não tinha lixo, não tinha taxa de nada. E ele chegou lá com artimanha. Agora você pensa que eu e você, ontem nós estávamos no culto na Suíça, e eu fiz uma conta rápida. Se nós viéssemos todos os cultos, durante todo o ano, nós teríamos dedicado a Deus 2% da nossa vida. 2%. Sem faltar. Se vier todo culto. Eu não considerei a sexta, só a quarta e domingo. E é difícil dar 2% da nossa vida para Deus, não é? Ou não é? Aí a gente quer aprender. Aí nós fizemos uma conta também matemática para a gente viver com Jesus. Entende o que eu estou falando? Porque quando sai daqui, não sei se você está fazendo isso, amém. Se você passa o dia inteiro com a Bíblia na mão, se você lê a Bíblia todo dia, tá bom. Mas se considerar que os discípulos viveram com Jesus 3 anos, 24 horas, nós demoraríamos para viver 3 anos com Jesus 74 anos. Então nós íamos estar bem? Não. Porque os discípulos depois de 3 anos não estavam bem. Tiveram que esperar mais um pouquinho para ser revestidos do Espírito Santo. Aí vivemos esse problema dessa cauterização. Não faz mal se eu não estou escutando Deus. Não faz mal se eu venho para o culto e eu não sinto nada. Eu não sei se você já entrou aqui e nunca sentiu nada. É um problema. Porque a sua mente está cauterizada. Você entra aqui, mas você está pensando em ir embora. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que a mente cauterizada, ela vai viver uma insensibilidade com o que Deus fala. Tudo que Deus fala demora para entrar. Tudo que o diabo fala, entra rapidinho. Sai de um culto, Deus fala. Aí chega ali, uma pessoa fala, ó, fulano falou mal de você, pronto. Aí já foi, irmãos. Acabou tudo. Quer brigar, que neném, vai para cima, eu não sou bobo. E fica um assunto, ou não é? Ore a Deus nessa noite. Porque Paulo diz que essa cauterização vai fazer você começar a mentir consciente. A gente começa a mentir consciente. Você estava lá? Eu estava nada. Eu não pude vir. Podia, não quis vir. Vai marcar compromisso? Marca 4. Aí depois diz para a pessoa, ai, desculpa, mentira, já sabia quando marcou, mas quis fazer a boa média e vai embora. Ó, conta comigo, hein? Conto. Já sabia que não podia contar, mas queria fazer a média no meio da pessoa. Perceba que a cauterização faz você mentir consciente, faz você mentir até com besteira. Ó, rapaz, você viu lá um abacate caiu? Uma vez também eu vi um abacate cair. Às vezes nunca nem viu, mas quer mentir, quer participar com a mentira. Porque a cauterização vai fazer você ter uma comunhão com aquilo que quem é pai é o diabo. Todo crente que vive na mentira, irmãos, ora a Deus. Porque você está se relacionando com o próprio filho do diabo. O pai da mentira é o diabo. E o que é mentira? Tudo que não é verdade. Pronto, agora você passa uma avaliação aí. Rapaz, você viu fulano? Você viu? Então você viu. Não viu. Por que você está falando se você não viu? Percebe que nós gostamos de viver nesse meio. Esses dias uma pessoa me ligou, não, aconteceu. Eu falei, meu irmão, desculpa, mas esse ambiente que você está vivendo, não espere coisa melhor. Esse ambiente que você está vivendo é daí para pior. A igreja tem que voltar a ser o ponto de diferença do mundo. Aqui nós não mentimos, aqui nós ouvimos palavra e aceitamos a palavra, nós entendemos que somos falhos, pecador, mas que Ele deixou também o Espírito Santo que nos ajuda nas falhas, nas fraquezas, e se eu quiser, Ele pode tirar essa cauterização e fazer eu sentir tudo de novo. Mas é preciso querer, é preciso orar e é preciso buscar a Deus. Vamos ler um texto? Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Abra aí Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao 17, vamos ler? Eu falei errado, irmãos, espera aí. Não é Romanos, do 1
28 ao 32, eu quero ler com os irmãos. Olha o que acontece quando você está cauterizado. Se você está aqui, preste atenção nessa. Aí, isso daqui, irmãos, porque tem irmãos que, lembra que nós falamos do falso evangelho? E essas leituras não serão feitas jamais em uma igreja que prega um cristianismo de light. Um cristianismo de movimento, de igreja cheia, de pessoas felizes, pulando, cantando, adrenalina. Isso não é igreja, irmãos. Por mais que agrade, não é. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. É Novo Testamento que eu estou lendo? Acho que é, né? Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Ai, que dor, não está doendo nada. Ai, que não. Ai, tá, ó, cuidado. Desobediente aos pais. Isso daqui está falando com o jovem, porque quem já casou, né, está livre dessa. Está falando aqui até jovem, tem que tomar cuidado. Desobediente a pai e mãe. Nécio. Nécio é quem não tem sabedoria. Pessoa que não tem sabedoria, é um nécio. Infiel nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Olha que pessoa maravilhosa. Os quais, olha aqui, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não só fazem, mas também se agradam dos que fazem. Eu te entendo, irmão. Eu te entendo, amada, a vida é assim. Eu também te entendo. Ah, entende? Tudo isso vem sobre quem tem a oportunidade de conhecer a Deus, mas ignora. Como eles não tiveram interesse de conhecer Deus, Deus falou, tá bom. Faça o que você quiser. Tome cuidado nessa noite. O diabo pode estar enganando você, dizendo que está tudo bem. O diabo pode estar enganando eu e você, dizendo que fique tranquilo. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa ler Bíblia, você não precisa orar, Deus te conhece. Aí você entra naquilo ali. E aí nós vamos, todo mundo que não se interessa por Deus, ele não liga de mentir. Ele não liga de defamar. Ele não liga de assinar um contrato, sabendo que não pode cumprir e descumprir. Ele não liga de pegar algo com você e depois dizer, eu não pude, desculpa, eu não fui. Ele não liga. É porque a mente está irmãos, cauterizado, não sente. Não sente. Eu tenho uma parte do meu corpo cauterizada, eu não sinto nada. Passa a mão assim, mas não sinto. Não sente, cauterizado, queimado. Faz assim, ó. Até eu brinco às vezes, eu falo assim, ei, Satanás, você quer me matar. Mas eu não estou sentindo. Mas Deus não deixou nem sentir dor, está aqui. É uma escolha sua nessa noite. Ouvir a palavra de Deus e se perguntar, será que eu estou preocupado com o que Deus pensa? Será que em mim, quando eu erro, existe uma tristeza de estar errando? Se tem tristeza, dê glória a Deus, porque é que tem esperança ainda. Mas tem alguns que já se acostumaram, são mentirosos e não ligam, irmãos. Não liga, não liga. A pessoa vem aqui e fala, oh, amém. Eu já vi isso em púlpitos, hein? Passei a tarde orando para pregar essa palavra. Aí eu olhei para o pastor e falei, esse desgraçado estava comigo o dia inteiro. Nós estávamos se divertindo. Ele teve a hora de ficar sozinho, quando tomou banho e se trocou, e ele, só se ele estava em pensamento, né? Brincando com a gente, e lá dentro, oh, a palavra, né? Pode ser que ele tenha essa capacidade, né? Eu não sei. Mas as pessoas, quando estão cauterizadas, elas vão pregar a palavra, mas elas não vão viver a palavra. Elas vão saber o que Deus falou, mas isso não incomoda. Percebe que nós temos visto isso dentro do tempo que vivemos? Pessoas que se frequentam a igreja, seja essa, seja outra, e quando sai daqui é o quê? E aí, irmãos, é uma decisão muito dura. Por isso, olha o que vai dizer Jeremias. Abre aí para mim, pastor Hélio. Jeremias capítulo 6 e o versículo de número 15. Jeremias capítulo de número 6, o versículo 15. Vamos ler? Porventura,
envergonham-se de cometerem abominação? Pelo contrário. Olha o que diz o texto. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Fique vivendo assim, não se envergonhe de nada, mas no dia que ele vier visitar a igreja, você não permanece. Nós vivemos esse tempo de cauterização. Crente que não parece crente, crente que não fala como crente, crente que não pensa como crente. Você quer saber se alguém é crente ou não? É o que ela pensa, o que ela fala. Esses dias uma pessoa me ligou e falei, não, quem te falou? Pastor, eu não quero falar quem é. Falei, porque quem te falou não é crente. E você, por não falar quem é, você também está errando bastante, está com a característica de quem ainda não é crente. E está me ouvindo lá na igreja à toa. Mas pastor, você é duro. Não, não sou duro. Fofoca, irmão, tem que cortar pela raiz. Fofoqueiro, você tem que cortar ele pela raiz. Se alguém te liga toda vez, é porque você é uma voz do fofoqueiro. Pastor, mas a pessoa me liga sempre. É lógico, o fofoqueiro liga para quem? Para quem escuta. E você e eu só escuto o que gosta. Provérbios diz, não tendo fofoqueiro, cessa a confusão. Ou não é isso? Quando a lenha cessa, o fogo apaga. Quando tira o fofoqueiro, a confusão acaba. Ora ao Senhor, tem pessoas que não têm vergonha. Eles nem sabem o que é isso. Mas no dia que ele chegar, aí a verdade vai estar diante dele nua e patente. Oremos, jejuemos, porque senão teremos grandes problemas. E aí, essa cauterização vai fazer você mentir, viver no pecado tranquilo e nem saber que Deus não está mais com você. Ou não é isso que acontece? Tem gente que não sabe mais, não sente. Sansão, quem lembra de Sansão? O grandão do cabelão. É isso a música? Fortão do cabelão. Juízes 16, 20. Olha o que diz o texto. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, olha o que ele vai dizer, leia devagar comigo. Sairei ainda esta vez como dantes. Aqui está em casa, irmãos, pode deixar comigo que eu vou vencer essa luta. E me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha... Estava tranquilo. Eu estou indo para o culto. Mas Deus está com você ainda? O que Sansão fez, irmãos? Primeira coisa, foi ignorando o princípio. Ignorando o princípio, bom trabalho. Ignorando o princípio, o que é que eu começo a fazer? Mentir. Sansão começa a mentir. A mentira vai uma vez, duas vezes, três vezes. E aí, mentindo bastante, a consciência cauteriza. E aí Deus vai embora e eu não sinto. Entro no culto e saio e não sinto nada. E não ligo. Se você consegue entrar aqui dentro, não sentir nada, ore a Deus. Ore a Deus. Pastor, mas eu estou cansado. Se eu te falar agora que você ganhou 1 milhão de euros, essa canseira vai embora. Tenho certeza plena e absoluta. Porque nós damos mais valor ao financeiro do que ao espiritual. Ninguém perde o sono porque não chorou na presença de Deus. Mas todo mundo perde o sono quando chega a boleta do gás do inverno. Ou não é isso? Eu vou tentar estudar psicologia, que essa semana eu acompanhei uma pessoa no psicólogo, eu fiquei olhando o psicólogo porque eu tive que entrar junto. Eu falei, está ganhando dinheiro para fazer isso? Eu falei, não, eu tenho que ver. Eu falei para mim, cheguei em casa revoltado. Eu falei, eu tenho que fazer um curso. Tenho que começar a ganhar um dinheirinho. Sem conto, 10 minutos falando nada. Aí pega e te dá um remédio. Toma isso aqui para dormir, toma isso aqui para sonhar, toma isso aqui para relaxar. Olha, irmãos, ore ao Senhor. As pessoas estão aí fora precisando de Cristo. Estão precisando de Cristo. E nós éramos para sermos quem está levando Cristo. É possível alguém estudar 10 anos uma matéria e não saber fazer nada? É possível?
Respondam. Se os irmãos, é possível uma pessoa passar 10 anos numa faculdade de medicina e quando sair não saber tirar sangue? É possível, irmãos? Se for possível, a gente vai chamar ele do quê? Por favor, em alto e bom som. Se uma pessoa passa 10 anos em uma faculdade de medicina, quando ele chega num lugar, tem alguém passando mal, ele não sabe tirar a pressão, vamos deixar o sangue de lado, ele não sabe tirar a pressão, verificar, aí, ó, ela já está me corrigindo, ele não sabe verificar a pressão, 10 anos estudou medicina, aqui o aparelho, vai lá, tira a pressão, eu não sei, mas você ficou 10 anos na faculdade, o que a gente chama ele do quê? Hã? Um bom coro, por favor. 1, 2, 3 e? Por que você está 10 anos na igreja e não consegue ler um versículo? Por que você está 10 anos na igreja e não consegue ser fiel à sua família? Por que você está 10 anos na igreja e não consegue ser exemplo e ninguém aceitou Jesus vindo te seguir? É uma pergunta que incomoda, mas eu preciso mudar, porque se eu tiver cauterizado, isso não me incomoda. Eu não leio Bíblia. Os jovens, por exemplo, não lê Bíblia, mas sabem tudo de Harry Potter. Por exemplo, alguns, né? Não todos. Nós estamos perdendo as direções, irmãos. E eu quero que você ore ao Senhor, porque só tem uma forma de não ser uma mente cauterizada. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gálatas capítulo 5, vou ler do 22 ao 25. Gálatas capítulo de número 5. Do 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo, olha só, por isso que eu falo, ou a gente começa a ler e pedir para alguém ajudar a identificar o sujeito, o predicado, o verbo, o advérbio, para entender a frase, ou a gente continua lendo e não sabe o que está falando. Os que são, não é os que são da igreja de Mariana. Volta, lembra do que eu falei? Está vindo aqui, mas só está vindo aqui, não é de Cristo. Quem é de Cristo? Ai, pastor, mas eu não aguento. Então vai orar, porque se você tiver o Espírito Santo, você aguenta sim. Ah, não, se tiver o Espírito Santo, aguenta sim. Você não vai ser tentado além do que pode suportar. Antes, junto com a tentação, ele dá também o escape. Só que o cauterizado, ele vê a porta do escape, ele faz o quê? Eu quero saber, eu vou curtir. Com avidez comete impureza. Tudo que é impuro está animado. Tudo que é santo está triste. Tudo que é animado para o pecado tem ânimo, tem força. Todo mundo aqui que já foi do mundo sabe. Saía da balada, 6 horas da manhã, chegava em casa, tomava um banho, chegava no serviço, ficava lá reclamando? Não. A gente dorme normal, vem para o culto, passa o culto, diz, ai, estou cansado, ai, estou cansado, ai, está calor, ai, eu estou com dor na coluna, ai, eu estou com dor no pé, ai, 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 ai. Ou não é assim? Escute hoje aqui, se você ler isso aqui e ignorar, o problema é seu, mas eu estou te falando. Então, eu também, se ignorar, o problema também, vou arrumar um grande problema com Deus. Os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Quem é de Cristo crucificou aquilo, morreu. Aí, pergunte para você mesmo. Jesus diz o seguinte, quando eu e você aceitamos a Deus e a Cristo como nosso Senhor, o demônio que está em nós, ele faz o quê? Como diz o italiano, va via. É assim que eles fazem? Ó. Só que aí ele fala o seguinte, eu vou voltar lá. Vou ver como é que está o amigão. Aí ele olha e fala assim, está vazio. Ele volta e diz o seguinte, galera, lá em casa tem um colchão no chão, na sala está tudo livre, vamos? Aí o texto diz, os atos daquela pessoa são piores do que antes de aceitar Jesus. Tem visto isso aí ou não? Então não se pressione, porque aqui diz que quem é de Cristo, não é quem é da igreja, porque está uma guerra hoje também, qual que é a melhor igreja? A melhor igreja é aquela que obedece Jesus. Não é a que tenha o melhor templo, melhor parede, melhor ambiente, melhor som, melhor mídia. Não, 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 não. Isso é o melhor que nós queremos.
A melhor igreja é a que prega o que Jesus mandou pregar. Arrependei-vos. E os que são de Cristo crucificaram. Quem é de Cristo, diga amém. Não, irmão, vamos lá. Vocês estão no culto ou vocês não estão? Quem é de Cristo, diga amém. Você está dizendo que crucificou as suas paixões. Eu amava uma cervejinha. Amava. Você crucificou. Rapaz, eu era um mentiroso. Crucificou. Eu era safado. Crucificou. Eu não cria em nada. Crucificou. Eu quebrava todo mundo. Crucificou. Não só as paixões, mas também a concupiscência. Concupiscência é desejo natural da carne. É desejo que está aqui, ó, não tem o que fazer. É seu, mas ele está crucificado. Olha o que ele vai dizer depois. Se vivemos em espírito, também andemos também em... Agora estamos em espírito só aqui, ó. Aí na hora que vamos andar, o espírito fica em casa. Ore ao Senhor. O diabo tem cauterizado, mas nós temos um antídoto para essa cauterização. Se chama Espírito Santo de Deus, que está disponível para todos nós. E se por alguma razão o diabo está tentando te enganar, hoje é o dia de você falar, dançou Satanás. Efésios 5,18. Por favor. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu acho que eu falei quando? Acho que foi da aparência, não lembro agora, mas essa é uma preocupação que a gente tem que ter se a gente está buscando se encher do Espírito. Como se enche do Espírito? Lendo Bíblia, orando, servindo. Toda vez que você estiver se enchendo do Espírito, vem alguém e você começar a fazer coisa errada, você esvazia de novo. Por isso que fala, enchei-vos é uma ação contínua. Todo dia você tem que estar lá, ó. Todo dia, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Busca aí, irmão. Está fraco hoje? Dá um glória a Deus e vai se fortificar hoje em nome de Jesus. Está se sentindo sozinho hoje? Em nome de Jesus, ora a Deus, você vai ser liberto. Está fazendo só coisa errada? Está gostando? Vai orar e se encher do Espírito, você vai parar em nome de Jesus. Porque tem gente errando e falando, mas está tão bom. Cuidado. Deus ouviu sua voz dizendo que está tão bom. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Quem está entendendo me ajuda, diga amém. Purificando as vossas almas pelo Espírito, no poder do reteté, é isso? Não, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência. Irmão, se você não está obedecendo, pelo amor de Deus, irmão, vai orar. Vai orar, irmãos. Só que a gente acha que obediência só é adultério e lesbianismo. Só isso. A igreja só vê isso. O restante tudo é normal. Não é? Não é não, irmãos. Quando você mente, você não está se purificando. Quando você deixa de fazer o que é de Deus... Quando você deixa de ter o seu tempo com Deus, você não está se purificando. E não adianta, a gente às vezes conversa entre pastores, todo mundo que se desvia é igual. Todo mundo. Primeira coisa, o diabo age como ele agiu no passado. Ele taca trabalho. Como é que ele fez com o povo do Egito? Vocês estão querendo ir para o culto porque vocês estão sem ter o que fazer. Ele estaca trabalho. Aí o irmão todo dia manda mensagem, eu estou no trabalho. É certo de trabalhar? É certo. Ele tem que pagar as contas dele. Mas todo dia ele começa, estou no trabalho, estou no trabalho. Aí a gente já olha um para o outro e fala, será, meu Deus? Ou não é? Nas nossas reuniões pastorais a gente fala, esse irmão aqui só está um mês sem vir na igreja. Por causa do trabalho, ok. Só que aí o próximo culto que ele vem, ele já está meio fora. Ele já senta mais por trás ali, ó. Ele vai procurando os últimos bancos. Ele fala, não, sentar lá, quanto mais longe eu sentar, melhor. Como se aqui fosse, né?
Se sentar aqui ou aí, Deus está te vendo igual. Aí depois ele começa a arrumar desculpa para tudo. Aí ele já não está mais disponível para nada. Aí ele disse, conta comigo para tudo. Aí no outro dia ele já começa a dizer, não estou, não posso, tal. O diabo ele vai trabalhando. E nós vamos aceitando ficar sem se purificar. Porque se você não pode vir por causa de trabalho, mas você está lendo Bíblia, orando, Deus está vendo você. Mas é isso que acontece, irmão? Seja sincero, é isso que acontece? Não é o que acontece. O que acontece é que a gente vai se desviando, aí começa a ouvir uma piada, ri. Começa a ver uma proposta, se agrada. Aí, para a igreja, eu não posso cancelar um dia de trabalho. Mas para uma festa, aí eu pego até o dia de folga. Ore ao Senhor. A cauterização tem feito pessoas estar aqui dentro, mas sem entender que não estão sentindo nada. Para elas está tudo normal. Elas não têm vergonha de ser mentiroso, elas não têm vergonha de ser interesseiro, elas não têm vergonha de nada. Elas vão ser cara de pau ao último limite. E aí eu falo mais uma frase do Glaucio. Parece que eu estou doido. Porque a gente ouve uma coisa que você fala, não é possível que eu ouvi isso. Ore a Deus, irmãos. Eu creio muito que os dias, eles estão acabando. Não só com a volta de Cristo, mas também acabando a oportunidade. Daqui uns dias eu não vou poder pregar mais. Anota o que eu estou falando. Vai chegar o dia que as minhas pregações não vão ser mais aceitas. Não porque eu não quero, mas porque alguém vai dizer, não pode pregar. Está ofendendo a liberdade de expressão das pessoas. Todo mundo é brasileiro aqui? Um país daquele que a pessoa leva um bebê reborn e arruma uma confusão no hospital. Eu não sei nem falar o nome do bebê. É um bebê de plástico. A pessoa que arruma uma confusão no hospital porque não atenderam o bebê que estava sentindo febre de 48 graus. É um país sério aquilo? Mas não é só lá. Uma humanidade que sai, até mostrei o vídeo para os irmãos, as pessoas que se intitulam ovelhas, põem uma roupinha de ovelha e sai tudo assim com sininho. Aquelas pessoas que se denominam cachorro. Esses pastores que dizem que são pastores, mas estão gastando o dinheiro do povo, enganando o povo. Aí você está aqui dentro, tem a oportunidade de viver a vida que Deus chamou você para viver. Aí você não quer viver por preocupação do mundo, pelo amor de Deus, deixa a paixão para lá. Ah, mas eu quero ser feliz. Não, eu quero ser santo. É uma escolha, ou você quer ser santo ou feliz. Mas todo santo é feliz. Vai ter dia difícil? Vai. Eu tenho talvez 4, 5 vezes por mês o meu dia de Jeremias. Acordo igualzinho. Igual, irmãos. Chega! Basta! Estou perdendo tempo. Ninguém quer ouvir mais isso. Eu não sei fingir, eu não sei pregar daquele jeito. Eu não sei fazer isso. Eu não sei dizer que estou sentindo o que eu não estou sentindo. Eu não sei dizer para você que a sua vitória vai vir se você está mergulhado no pecado. Aí acordo de manhã que nem Jeremias, igualzinho. Chega, basta, basta. Aí fala, ela sabe de tudo. Ela sabe de tudo. Aí eu olho para ela e falo, e aí? Ela fala, ixi, está virado. Depois de chegar em casa, você lê Jeremias 20 e 21, você vai saber do que eu estou falando. Doido para desistir. Mas aí eu vou orar. E aí quando eu vou ver, eu estou mandando mensagem para vocês no grupo, estou gravando vídeo. Pastor, para de mandar vídeo. Ah, não, vou mandar vídeo. Manda os vídeos. Ligo para um, ligo para outro. Existe um Deus que chama você nessa noite para sair dessa cauterização espiritual. Ore ao Senhor nessa noite. Ora ao Senhor nessa noite. Esse lugar precisa de gente saindo daqui decidida a ser exemplo. No trem, se der bom giorno, eu falo que Deus te abençoe. Magari, né? Magari. Vai evangelizar aí. Vai evangelizar um não crente para você ver. Nós fomos esses dias. Vai lá. Eu não quero. Não me interessa. Eu não quero. Não me interessa. Por quê? E aí se perguntamos, cadê os milagres? Mas para que milagre se você não consegue nem se santificar? Deus pode fazer tudo o que a gente precisa.
Ele pode levantar defunto aqui, pode libertar você e eu, mas preciso eu e você crer nisso. Vamos ficar de pé? Todo mundo lembra que Jesus voltou para Nazaré, né? Aí, Mateus 13:58, se não me engano, vai dizer uma coisa que eu quero que você também reflita se você já está cauterizado. Mas olha o que Jesus vai registrar. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não podemos desistir, irmãos. Existe um chamado de Deus. O diabo está enganando. Nós já falamos do falso evangelho, da aparência. Hoje nós falamos dessa cauterização, que é insensibilidade espiritual. Quando você entrar aqui dentro, pelo amor de Deus, ore. Conselho para os irmãos de novo, já dei e repito. Na hora dos louvores, cante. Na hora da palavra, leia. Na hora da oração, ore. Se você tem um problema físico, que o seu corpo não pode deixar ir no banheiro a cada 10 minutos, não se preocupe. Aproveite 10 minutos, ore, vá lá no banheiro, faça xixi e ou o que for e volte. Mas se você não tem problema físico, sente, espere até a mensagem acabar, ouça a mensagem, reflita na mensagem, questione o pregador. Fala, o que ele está falando, eu não estou entendendo nada. Esses dias eu gostei que um rapaz, teve uma pregação aqui, esses dias um rapaz me chamou e falou assim, o senhor tem que me explicar porque eu não entendi nada que o pastor lá pregou. Falei, o que você não entendeu? Começa a falar, o que ele leu isso, eu expliquei tudo para ele. Faça isso, se incomode, não entra aqui dentro para ir embora, não entra aqui dentro para bater um cartão de visita, para eu não mandar uma mensagem para você no domingo, ou no sábado, ou na quarta. Vem aqui para adorar o Senhor e dizer, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. Se você está aqui cauterizado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te toque hoje para você saber, eu preciso voltar a ser uma bênção. O diabo engana, irmãos. E sabe qual que é a maior dificuldade hoje? É fazer as pessoas acordarem. Mas o cauterizado não acorda. O que é que Jesus diz? Noé estava lá fazendo a arca, acabou a obra, ele entrou, a porta fechou e o povo não percebeu. Todo mundo não via mais Noé, nem ligou. Quando começou a chover, Noé! Já foi. Quer fazer isso com a sua vida? Eu lamento muito. Mas tem um Cristo dizendo aqui para você que ainda dá tempo de mudar. Dá tempo de voltar a viver os propósitos de Deus. Dá tempo de voltar a ser uma bênção nessa terra. Dá tempo de fazer tudo. Mas se você estiver cauterizado, você já vai estar mentindo voluntariamente. E aí, não deu tempo hoje, mas talvez eu fale, diz que você vai começar a contaminar a muitos, e muitos vão seguir você, e vão viver no engano e na mentira por causa de você. Oremos ao Senhor.